Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 28 de outubro, quando a Igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. Então, de um modo muito especial, contamos com a intercessão de São Simão e São Judas sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 28 de outubro, meu irmão, minha irmã, quando nós celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 12 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje celebrando essa festa de São Judas Tadeu e São Simão, nós somos colocados diante desse Evangelho onde Jesus escolhe os seus discípulos. Algumas coisas muito importantes queria destacar desse Evangelho. A primeira delas é que Jesus escolhe aqueles que estariam mais perto dele depois de ter passado a noite
rezando. Jesus sempre se coloca na presença do Pai quando precisa tomar uma decisão mais séria, mais exigente. Ele não faz de qualquer jeito. Se coloca na presença de Deus, porque Jesus sempre se colocou na vontade de Deus, na vontade do Pai. Basta nós lembrarmos lá no Getsemane, ali na véspera da sua paixão, ou na madrugada da sua paixão, quando Jesus pede ao Pai que afaste dele o cálice e diz, mas que se faça antes a tua vontade do que a minha. Então Jesus, ele mesmo sente a necessidade de colocar-se na presença do Pai e orar, para ter o discernimento nas suas decisões. Com isso ele nos ensina também que é preciso que nos coloquemos diante dele, diante de Deus, sobretudo nos momentos em que precisamos tomar decisões em nossa vida, para que ele nos instrua, para que ele nos oriente, para que ele nos faça compreender melhor a situação e tomar as decisões. Jesus, com a sua oração, cria intimidade sempre maior com o Pai, o que acontece conosco também. Se nos pomos neste exercício de orar, de estar sempre na presença de Deus, nós nos tornamos mais íntimos, mais amigos de Deus. Depois, Jesus chama aqueles que seriam seus discípulos pelo nome, aos quais deu o nome de apóstolos. Veja, dentre a multidão de discípulos, Jesus escolhe 12 para estarem com ele, para depois enviá-los para anunciar o Evangelho. Ele chama primeiro discípulos para transformá-los em apóstolos. Ou seja, ele chama alunos para aprender com ele, para depois enviá-los como mensageiros daquilo que aprenderam, anunciadores daquilo que aprenderam. Não é possível ser um verdadeiro anunciador, meu irmão, minha irmã, se não se aprende antes. Todos nós também somos chamados a ser primeiro discípulos e constantemente discípulos, porque sempre temos muito que aprender com Deus. E sendo discípulos verdadeiros, autênticos, ele nos envia como apóstolos, como anunciadores, como missionários, como multiplicadores da verdade que ele ensina, da mensagem que ele dá, do reino que ele anuncia. Por isso, tão importante esse evangelho no dia de São Simão e São Judas, que foram 2 apóstolos, entre os outros, é claro, que também derramaram seu sangue como Cristo por causa do evangelho. Aceitaram o martírio para manterem-se do lado da verdade anunciada por Jesus. Oxalá possamos nós também crescer em sabedoria e graça diante de Deus, abraçando o discipulado e o apostolado, com a coragem de estar sempre aos pés do Mestre para aprender com ele, e também com a coragem de enfrentar o mundo, anunciando a mensagem da salvação. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e São Simão e São Judas Tadeu rezem sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois